Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do 10 Minutos com a Política, o programa de debate, análise e reflexão sobre a política nacional. Já sabe, com esta nova grelha da NBC TV, o programa passa às sextas-feiras, às 19 horas, aqui neste teu canal de eleição. Hoje não fugimos à regra. Temos em estúdio Carvalho Cumbe, gestor de projetos do Instituto para a Democracia Multipartidária. Bem-vindo, Carvalho. Obrigado. O país assinalou a 6 de agosto o 6º ano de aniversário do Acordo de Paz de Maputo. Como é que olha a implementação deste acordo, os desafios, sobretudo no pagamento de pensões aos ex-guerrilheiros da Arnambo? Bom, mais uma vez, a todos que nos ouvem, saudamos a todos que nos ouvem através dos canais do MBC e mais uma vez pela oportunidade de cá estarmos e partilharmos um pouco aquilo que é o pulsar da sociedade moçambicana e, sobretudo, no que nos leva a esta nossa conversa. No geral, ao olhar para o Acordo de Maputo, penso que podemos nos dar por satisfeitos parcialmente. Digo parcialmente porque, para quem se recorda, o Acordo de Maputo é consequência de um processo muito longo de negociações. Penso que um ano depois da tomada de posse do presidente Nyusi, na altura, iniciou o processo de negociação, logo em 2016. E depois, a partir de 2017, começamos a ter o processo de criação das comissões, dos grupos, a estrutura de implementação. Se recordamos também, foi em 2019, mesmo em julho, é que foi nomeado o Sr. Mirko Mazone e em agosto assinamos o Acordo de Cessação das Hostilidades, que foi um marco extremamente importante. Importante no sentido que nós já vivíamos o drama dos ataques em Mushungue e a instabilidade que nós já tínhamos, e se recordam. Este acordo, mesmo que não se fale tanto, porque faz parte do Acordo de Maputo. Portanto, foi um acordo extremamente importante, porque de facto marcou o fim das hostilidades. E depois, no mesmo mês, tivemos já a grande celebração do Acordo de Paz Definitivo. Exato. Portanto, já essa denominação indicava a ideia de que estávamos a pôr fim a todo um conjunto de contestação, de um ambiente político-militar, instabilidade, e depois começamos, a partir dali, a ter toda uma dinâmica de mudanças que começam a se operar, sobretudo nas duas componentes, que eram componentes não que sejam as mais importantes, exato, mas aquelas que mais apareceram. Exatamente. Me refiro, por exemplo, ao processo de descentralização, que depois nos levou às eleições, que já começamos a eleger os governadores e toda a estrutura que depois se seguiu. Portanto, por aí que estava a dizer que há algumas coisas que temos no Acordo de Maputo que estão aí. Os governadores são eleitos. Exato. Mas parcialmente porque era suposto também que nós estivéssemos a eleger os administradores. E recuamos nesse aspecto. Mas também houve esta criatividade. Digo criatividade porque não é normal até pode ser, mas não tem sido muito frequente esse modelo que nós adotamos, que é o modelo das pensões. Sabemos todos nós que ganha uma pensão aquele que poupou. Exato. Mas ao mesmo tempo
havia um sentido de humanizante nesta abordagem. Por isso que eu digo que foi um grande desafio e é um sucesso. As pensões estão aí, aos que se beneficiam, aos que ainda não se beneficiam. Ouvimos pelos próprios beneficiários, não estão satisfeitos, os valores que foram fixados não são satisfatórios, irrisórios. E olhando para a dinâmica do país, percebe-se. Eles não fogem ao que o professor, ao que o médico, ao qualquer cidadão de Moçambique vai também reclamando. Portanto, olhando para essas bases, penso que nós podemos dizer que sim, foi um sucesso. Olhando também para a estrutura que foi montada, podemos dizer também, mais uma vez, que foi. Por quê? Porque o processo de desmobilização e desmilitarização aconteceu. Todas as 16 bases, isso ocorreu a nível nacional. Agora, o grande desafio é esse, é o desafio da reintegração. Mas o processo de reintegração é um processo já muito mais amplo, porque sai do âmbito mais privado, que outros processos eram mais militares. Exato. Este é mais responsabilidade de todos, tem que ser um compromisso de todos. E depois, num momento em que diríamos que porque o processo do DDR ia terminar oficialmente em dezembro, mas sabemos que foi de forma abrupta. Exato. Por conta do efeito das eleições. E acabou tendo este apagão aparente, porque o processo continua. Felizmente, é uma agenda que está no novo compromisso político, o que quer dizer que o DDR está vivo. DDR vivo no sentido de R, sobretudo. Por quê? Porque esse é o desafio o mais difícil possível. Exato. Mas aí há uma questão que se levanta. Nós tivemos a oportunidade de falar com a Renamo sobre este assunto. O porta-voz da Renamo diz que o Ministério das Finanças é que coloca entraves, portanto, no processo de pagamento destes alguns que ainda não estão a receber as suas pensões. E faz aqui uma comparação. Os antigos combatentes, por exemplo, aqueles que lutaram para a independência nacional, que não pouparam, mas estão a receber pensões. E estes antigos guerrilheiros da Renamo, que também não pouparam, alguns estão a receber, outros não estão a receber. Há um entrave aqui, então coloca-se esta questão: como é que aqueles que lutaram para a independência nacional estão a receber e estes não? Por isso que nós, em março do ano passado, nós realizamos uma conferência sobre reintegração. E uma das principais constatações é que nós temos muitas heranças. Temos essa herança da luta de libertação, que também reivindicam que eles não tiveram uma justa desmobilização. O processo deles não foi tão semelhante como, por exemplo, no processo da Unimos. Mas também os que foram desmobilizados no processo da Unimos, hoje, ao olharem-se para eles mesmos, dizem que houve uma injustiça no processo da sua desmobilização. Aqui é preciso frisar que o modelo de desmobilização que foi sempre acompanhado por um pacote para um subsídio, por mais pequeno que ele seja, mas houve um subsídio que pudesse permitir dar os primeiros passos.
Há diferença, sim, nos modelos, que este modelo que nós adotamos é extremamente complicado. Felizmente, essa reivindicação, por exemplo, de que uns receberam pensões, outros não receberam, também os do UNMOS não receberam suas pensões. Então, é um problema extremamente delicado. Nós defendemos na conferência, na altura, que era preciso ter um plano nacional de reintegração. Exato. Que pudesse, até certo ponto, acomodar todos esses problemas. E há um outro problema, é que pelo menos alguns tiveram esse direito de reintegração. Há outros que não foram contemplados. Há muita gente que esteve envolvida que não foi contemplada. Há pessoas que foram extremamente afetadas pelo processo do conflito, estiveram lá, não foram contempladas. Mas olhando para estas mazelas todas, podemos falar hoje de uma paz efetiva com estes desafios todos? Acho que não há aqui um risco de um dia voltarmos a ter conflitos? Okay. Essa é um dos debates que tem a ver com os modelos de reintegração. Nós, de facto, neste último acordo, o Acordo de Maputo, que é o que nos leva a essa conversa, nós tivemos várias intervenções, diríamos assim. Sim. O PPS, que é o secretariado que estava a apoiar o processo de paz em Moçambique, incentivou muito através do setor privado e demais atores que atuavam nas comunidades para que pudesse garantir o emprego aos desmobilizados. E isso intensificou a formação vocacional de alguns desmobilizados. Mas também houve uma intervenção ao nível das famílias. Depois avançou para a última fase, que tinha a ver com uma abordagem mais geral, que é aquela que tem a ver com as infraestruturas de saúde, educação, que há todas essas dimensões. Mas há algumas, fez-se sim algum trabalho de apoio psicossocial, mas a questão é que não me parece que tenha havido uma clara classificação dos desmobilizados. O que é que eu estou a tentar dizer? Estou a tentar dizer que há aí vários grupos. Como a pessoa foi parar, por exemplo, na Renamo. Alguns, provavelmente, foram capturados nas incursões. Exato. Outros nasceram mesmo nas bases e cresceram lá. Exato. Outros, há vários fatores que levaram para que não me parece que tenha havido, em função dessa especificação, um tratamento para cada uma dessas realidades. Exato. Só para dar um exemplo, é que para uma pessoa que cresceu, foi fazer a sua infância na luta, cresce mentalmente com uma estrutura militar hierarquizada, quer dizer, esta questão de ter um líder, de ter alguém que lhe dá ordem, a estrutura das bases é uma estrutura militar. E essa pessoa volta para a vida civil e tem que vir viver uma vida baseada numa estrutura supostamente horizontal. Então, pode ser que hajam aí dificuldades. Exato. Portanto, acho que é um pouco desses desafios que nós temos. O segundo aspecto interessante é que o modelo dos incentivos das pensões também visa um pouco isso, que é garantir que a pessoa tenha o mínimo sustento possível para que possa sobreviver, o mínimo possível. E, sobretudo, dar-lhe uma ideia de uma dignidade, mesmo que ele conteste, não goste, mas pelo menos tem lá alguma coisa. Exato. Agora, há outros modelos, por exemplo, que se adotam.
No nosso contexto, houve a comissão, Grupo Conjunto para a Integração, que trabalhava muito para integrar alguns homens da Renamo nas Forças Armadas. Exato, sim. Em alguns países, penso que Angola fez isso um pouco aos generais, as figuras de patente, com patentes, foi-lhes concedido, por exemplo, uma linha de financiamento, por considerar que os líderes há um potencial no seu insucesso na reintegração, ele ter o potencial de mobilizar, porque esse aqui é um aspecto importante. Sim. No nosso contexto, me parece, não tenho dados assim, mas a olhar pelos homens da Renamo que estão no Exército, são homens competentes, muito bem elevadas, e isso também é um mecanismo dissuador um pouco, que ajuda para fortalecer um pouco esse receio de remobilização. Exato. E o outro aspecto que acho interessante é o fato de que o presidente Ossufo, diferentemente do presidente Jacama, do ponto de vista simbólico, posicionou-se muito em Maputo. O que também mostrou um pouco a ideia de distanciar-se um pouco desse potencial risco de mobilização. E deixou muito um modelo, não vou discutir se é bom ou não é, acho que cabe aos próprios membros discutir, mas me pareceu que havia um espírito de descentralizar, dando alguma autonomia a cada uma das províncias. Mas isso não decorre por causa desta desmilitarização, desmobilização, e porque as pessoas já estavam num processo de reintegração social. Talvez ele tenha se distanciado por causa disso, neste processo. Mas aqui, no acordo assinado Afonso Jacama e Armando Emílio Guebuza, na altura, penso que foi em 2014, aprovou-se ali um pacote de 10 milhões de dólares, que este pacote deveria, portanto, financiar projetos não só dos antigos guerrilheiros da Renamo, mas também das forças, dos desmobilizados das Forças Armadas também, que lutaram pela democracia. De lá para cá nunca mais se ouviu falar sobre este financiamento. Como é que olha para isto? Não, existe o fundo, que é o Fundo Nacional de Paz e Reconciliação. Nacional. Funciona, é uma entidade pública. Penso que sofreu alguma alteração para, de facto, se adaptar ao modelo, porque era um fundo de inserção social para os combatentes. Sim. Que estavam no Ministério dos Combatentes. Está até hoje. Exato. Funciona, até onde nós sabemos, houve financiamento de alguns projetos, não sei quantos, mas principalmente tive a oportunidade de visitar alguns na cidade de Maputo, e nós como IMD temos estado a engajar, tanto é que convidamos inclusive nessa conferência e temos estado envolvidos com eles. O nosso interesse é justamente esse, é tentar apoiar um pouco algumas instituições, sobretudo essas que trabalham na área de paz e reconciliação. Como eu disse no início, eu acho que, mesmo para fechar, ao olhar o acordo geral, o acordo de Maputo, hoje, eu acho que tem alguns aspectos que acho que foram extremamente positivos. Há outros que não foram, nomeadamente a questão das eleições distritais,
mas e depois temos o problema, os desafios das pensões, depois tem o imperativo de termos um plano nacional de reintegração. A reintegração que se entenda como uma ferramenta de reconciliação. De reconciliação, exato. O que nós esperamos, de facto, é que o país, daqui em diante, possa, através desse compromisso assinado, possa, de facto, com base nas lições do processo do Acordo de Maputo, seja, de facto, capitalizado e que possamos ter, no futuro, não digo um modelo, mas pelo menos até a desafio de dizer um modelo moçambicano, e sobretudo com o acordo de Maputo. Acho que são essas minhas últimas palavras. Exato. Muito obrigado, Carvalho Cumbe, pela sua presença aqui no programa 10 Minutos com a Política. E agradeço a si, estimado telespectador internauta, que nos acompanhou nestes 10, 15, 20 minutos do programa. Já sabe, o programa passa todas as sextas, às 19 horas, aqui na MBC TV. Temos um novo encontro marcado para a próxima sexta-feira. Boa noite e até a próxima.